Aleluia. Irmãos, bom dia, paz seja convosco. Quem está alegre, diga amém. Quem vem com a expectativa de ouvir a voz de Deus, diga aleluia. Então fala para o pessoal do lado assim: Deus vai falar com você. Aleluia. Quem está sentindo frio, dá um glória a Deus. Ficou com vontade de ficar na cama, né? Agora de manhã, né? A cama parece que fica doce, né? Mas glória a Deus que você veio, amém? Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos ler João capítulo 6, verso do 1 ao 71. Pastor, pelo amor de Deus, né? É do 1 ao 71, mas nós vamos ler só 2 versículos aqui, tá bom? João capítulo 6, verso do 1 ao 71, né? O tema da palavra de hoje é pão ou presença. Vamos lá? 1, 2, 3. Pão ou presença? Mais uma vez. Pão ou presença? O que você vai escolher, né? É o tema da palavra de hoje. Então vamos lá. Atos 1:8 diz a palavra de Deus assim, né? Antes de nós lermos, não coloque o poder na frente da presença. Amém? Então a escolha é nossa. Diz a palavra assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diga comigo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Diga: quando o Espírito Santo vem o poder junto com ele. Aleluia. João capítulo 6, verso do 1 ao 71. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades, e uma grande multidão o seguia. Diga comigo assim: porque via os sinais que operava. Vamos lá, mais uma vez: porque via os sinais que operava. O verso diz sobre os enfermos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero colocar esta palavra nas tuas mãos e pedir ao Espírito Santo que nessa manhã ele fale ao nosso coração, ele ministre ao coração, que seja uma manhã esclarecedora da tua verdade e da tua palavra. Enquanto eu prego a tua palavra, eu coloco a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode assentar no seu lugar, eu vou tirar aqui. Antes de soar, né? Aleluia. Nós vamos terminar, irmãos, essa nossa série, o Emanuel. Nós vamos fazer essa quarta agora e mais uma quarta, e depois a gente vai começar uma nova série. Dá um glória a Deus aí. E o tema da nova série é Céus Abertos. Vocês já gostaram, né? Só de falar, né? Céus Abertos. Vai ser uma bênção na sua vida, né? Nós vamos ouvir essa palavra de hoje. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em João 6, né? E nós vamos aprender algumas coisas aqui. A primeira verdade que a gente precisa aprender, né, é que a verdade, o ministério de Jesus, ele foi marcado por sinais. Quem entendeu, diga amém. A verdade é que o poder de Jesus, sempre o poder, eu digo assim, a presença manifesta de Deus, ela sempre esteve presente. Sempre aonde Jesus estava acontecendo um milagre. Quem entendeu, diga amém. Então não quero aqui nessa manhã, de maneira nenhuma, nesse momento aqui, tirar a questão do poder de Deus, né? Da manifestação do milagre. E aonde Jesus ele estava, ele andava, né? Você vê os milagres na Bíblia, começando ali em Caná da Galileia, em todos os milagres. Aonde Jesus estava, a presença manifesta estava, os sinais aconteciam, as libertações, as curas, os milagres, as multiplicações, tudo isso acontecia. E então diga comigo assim: aonde há presença, há milagre. Quem entendeu, diga amém. Então aonde há presença, você não entendeu, vamos lá. Aonde há presença, há milagre. Aleluia. Então sempre aonde houver a presença manifesta de Deus, haverá milagres. Mas a Bíblia diz então que aquele povo, nós estamos no texto de João 6 agora, abra sua Bíblia aí. A Bíblia mostra que aquele povo, na verdade, ele não foi atraído pela presença manifesta, né?
ele foi atraído pela presença dos milagres, uma vez que a presença manifesta de Deus traz os milagres. Quem entendeu, diga amém. Então esse povo é atraído pelos milagres, pelos sinais que eles tinham visto. Então aquela multidão, segunda coisa, a primeira coisa, a multidão é atraída pelos milagres que eles viram, pelos sinais que eles viram. Ali na multiplicação dos pães, a gente vai falar disso agora. Aquela multidão, segundo motivo que ela vai a Jesus, ela está faminta pelos pães. Jesus vai esclarecer isso daqui a pouquinho. Então a primeira coisa, ela segue a Jesus por causa dos milagres, sinais. Segunda coisa, ela quer de novo os milagres, ela quer de novo os sinais. Ela está faminta. E aí Jesus então pede para que todos se assentem. A verdade é que ele observa que aquele povo está ali seguindo eles, seguindo a ele, e aquele povo agora está faminto, como ovelhas que não tinham pastor. Em outros textos você vai ver Jesus falando dessa maneira. E ele realiza esse milagre, pede que eles se assentem, diz a palavra, tomou Jesus o pão, havendo dado graças, o partiu e pediu para que os discípulos assentassem as pessoas, igualmente os peixes, e ele abençoa e desce a todos o quanto eles queriam. Eles comeram, a Bíblia diz no verso 12 que estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolher as sobras. Então aquela multidão de quase 15 mil pessoas aproximadamente, alguns dizem 5 mil, mas havia mulheres e crianças, então o número aumenta, então o número sobe. E então essa multidão toda é saciada. Então eles viram o milagre e o poder de Deus, diga amém. Aonde a presença de Deus haverá sempre milagres. Então eles viram os dois, viram o poder de Deus, viu a presença de Deus e viu os milagres. Agora, quarta verdade para a gente levar para casa, para a nossa vida, né? Não há peixe, não há pão que sustente para sempre. Eu vou repetir, não há pão, não há peixe que nos sustente para sempre. Então a gente precisa entender isso. Aí a Bíblia diz, lá no verso de número 22 da sua Bíblia, que no dia seguinte, nesse momento, Jesus entra para um dos barcos e ele segue para uma outra região. E é interessante que depois há um episódio aqui nesse texto que ele é muito grande, ele é do 1 até o verso 57, é que Jesus vem andando sobre as águas e acontece coisa extraordinária nesse texto. E antes disso acontecer, depois que isso acontece, Jesus vai para um outro lugar e eles vão atrás de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali, mais do que um barquinho, porque geralmente eram 3 que estavam com Jesus, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Olha o verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum atrás de Jesus, que era a cidade que Jesus estava indo para Cafarnaum. Quando eles chegam diante de Jesus, né, eles disseram, preste atenção, a multidão buscava Jesus agora pelo pão que eles comeram. Eles estavam famintos, estavam querendo aquele pão de novo, e aquele povo entra no barco, atravessa o mar, né? É bonito o que eles fazem, na verdade, assim, é de se observar, né? E de se admirar a distância que eles vão atrás de Jesus. Só que a motivação era errada. Então, qual que é a motivação que te trouxe aqui nessa igreja hoje, nessa manhã? O que tem trago você à igreja? O que faz você sair de casa, faz você caminhar, chegar até aqui? Eles atravessaram, né, uma distância muito grande para chegar até onde Jesus estava. E a verdade é que eles entram nesse barco, atravessam o mar da Galileia, chegam a Cafarnaum, e quando eles chegam a Cafarnaum, no verso 25, diz a palavra que eles, achando do outro lado do mar, disseram, Rabi, como que o senhor chegou aqui? Né? Quando foi que chegastes aqui? E Jesus, nesse momento, Jesus poderia, né, ter sido mais carinhoso com eles, assim, ter
elogiado. Olha que bacana, vocês vieram de tão longe atrás de mim, e eu estou muito feliz com a vinda de vocês, eu estou muito alegre com a vinda de vocês até mim. Mas Jesus respondeu para eles no verso 26. Olha o que Jesus respondeu na sua Bíblia. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Irmãos, isso aqui é de uma revelação extraordinária. Aqui, na verdade, Deus, ele conhece as motivações do nosso coração. Você pode tentar enganar tentar enganar o outro, mas na verdade, Jesus conhecia a motivação do coração deles. Ele disse para eles assim, olha, claramente, olha, Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus olha para eles e diz, olha, vocês não estão me buscando por causa dos sinais que vocês viram, ou seja, da presença que vocês viram, mas vocês estão me buscando por causa do pão que vocês comestes e vocês saciaste. A verdade é que a fome falou mais alto naquele momento. E às vezes conosco, irmãos, não é diferente. Há momentos na nossa vida que nós queremos mais os milagres de Deus. Há momentos na nossa vida que nós não queremos adorar. Há momentos na nossa vida que nós não queremos servir. Há momentos na nossa vida que o desespero bate ao nosso coração. E o que nós acreditamos de fato se Deus resolver esse meu problema aqui, vai estar tudo bem. Isso é uma verdade. Na verdade, a gente para muito pouco para agradecer. A gente mais pede do que agradece. O que esse texto está mostrando para nós é sobre motivação. Qual que é a nossa motivação? O que eu quero de Deus? Se Deus dissesse para você hoje um não, como é que você se comportaria? Aleluia. Quem aceita, diga amém. Mas a verdade é que a gente quer os milagres, sim ou não? A palavra diz que Jesus chama eles para um outro nível de relacionamento. Olha, quem vive de milagre não cresce. Quem vive de milagre vai ficar esperando um outro milagre, e vai vir bater uma outra necessidade, ele vai esperar um outro milagre, e aí vem um outro problema, e ele vai esperar um outro milagre, e assim ele vai. Ele vai buscando milagre, ele não consegue crescer no relacionamento. Aí Jesus responde a essas indagações dizendo, trabalhai, no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, vocês estão me buscando por algo que é perecível. Vocês estão com fome, estão querendo comer o pão de novo. Ele mostra para eles usando a linguagem do pão que não saciaram, mostrando para eles sobre a motivação, mostrando para eles o que estava no coração. E é interessante que nesse mesmo texto, a gente não tem tempo para falar desse texto todo, nesse mesmo texto, um pouquinho para trás, você vai ver que quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, eles querem coroar Jesus como rei, está escrito aí na sua Bíblia. Querem colocar Jesus como um rei, como um governador, como alguém que resolveria o problema. Olha, esse homem multiplicou pães e multiplicou peixes, ele tem o sobrenatural com ele, vamos colocar ele aqui como líder, como chefe, como alguém politicamente. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus sai de fininho, porque ele não veio buscar isso. Você pode dar uma glória a Deus? A palavra diz, ele diz, o meu reino não é desse mundo, né? O meu reino de Deus, ele cresce dentro de nós. Aleluia! E Jesus sai e não aceita esse tipo de coroação de glória. Porque, na verdade, eles estavam buscando alguém que resolvesse o problema natural deles. O problema do dia a dia, o problema, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Não que Jesus não queira fazer isso, porque você sabe que aonde há o poder de Deus há milagres, aleluia. Nós começamos com Atos 1:8. Mas nós não podemos ficar só nesse contexto, não é? Você não pode amar uma pessoa pelo que ela pode te dar, você precisa amar uma pessoa pelo que ela é. Aleluia. Não é pelo que ela pode te dar. Aí Jesus, ele mostra aqui dizendo, olha, trabalhai não pela comida que perece. Essa comida perece, irmão. Esse carro perece. Essa casa perece. Esse dinheiro perece. Essas coisas perecem, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia! As coisas que perecem vão perecer, as coisas que não perecem
jamais perecerão, ou seja, aquilo que é eterno tem valor eterno. Então Jesus está dizendo, trabalhai pela comida que não perece, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou para isso. Então a gente precisa caminhar no reino de Deus, entender o reino de Deus, compreender o reino de Deus. Aleluia! O que que nos motiva? Qual que é o nosso interesse? Qual que é a nossa busca? Eu sei que vem uma série aí, né? Céus abertos, eu sei que Deus quer te dar milagre, eu sei que Deus vai fazer milagre na tua vida, aleluia, mas eu quero que você cresça em Deus, aleluia, eu quero que você mude para um outro nível de relacionamento. Então Jesus disse, olha, se esforcem, não para ter essa comida que perece, mas uma comida que permanece para a vida eterna. Jesus os chama para provar outro tipo de alimento, aleluia. A palavra de Deus essa manhã diz para você assim, para mim, mude o seu paladar, que as coisas vão melhorar. Mude o seu paladar, mude a sua maneira de comer, o seu sabor pelas coisas de Deus. O que Jesus estava mostrando para eles, ele estava dizendo assim, olha, vocês precisam entender o que é comida de verdade, vocês estão impressionados com pão e com peixe. Eu tenho comida que mata a sede de verdade, eu tenho comida que mata a fome de verdade, eu tenho comida que vai te alimentar não para um dia, mas para o mês inteiro. Você pode dar uma aleluia? Essa comida que a gente precisa de Deus, da parte de Deus, diga glória a Deus. Então fala com a pessoa, mude o seu paladar. Aleluia. Aquele povo queria, né? Eles estavam com fome, estavam com sede, né? Eles não haviam saciados por completo, né? Eles precisavam de mais. E às vezes a gente é do mesmo jeito, né? Do que nós temos alimentado. Isso aqui é uma pergunta que é muito importante. De que você tem alimentado? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantos versículos você lê? Como você tem se alimentado? Ah, pastor, eu me alimento muito bem na quarta e no domingo, é muito pouco. Você almoça e janta todo dia. Aleluia? Então a gente precisa se alimentar. Será que nós temos escolhido uma boa comida? Será que temos alimentado do que gera vida? É só fazer uma autoanálise, o que você vê, o que você assiste, o que você conversa, e você vai entender que o alimento que você está comendo, muitas vezes é um alimento que não é para a vida eterna. É algo que não é sustentável. Aí Jesus disse no verso 29, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Eles fazem uma outra pergunta, sem noção do que está perguntando. E a palavra mostra com muita clareza, Jesus respondeu a eles dizendo, primeiro ele responde que tem que trabalhar por uma comida que não perece. Aleluia? Amém ou não amém? Uma comida que permanece para a vida eterna. Essa comida é o próprio Deus, é a própria palavra. Agora ele dá a segunda receita. A primeira receita é, né, aonde eu estou sempre terá milagre. Diga aleluia. Segunda verdade, ele diz que nós temos que trabalhar pela comida que não perece. Amém ou não amém? Então, em outras palavras, ele está dizendo, você não vai se sustentar só com milagre. Aleluia. O pão de hoje não serve para comer amanhã, porque ele fica duro. Então você tem que alimentar todo dia de uma comida boa. Aleluia. Agora ele está dizendo para os discípulos, né? Dizendo para eles. Quando eles perguntam, o que faremos para executar as obras de Deus? O que eu vou fazer? Aí Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Aqui ele começa uma grande mensagem, nesse texto de João. Aqui ele começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eles disseram, Senhor, nossos pais comeram maná do deserto. Disseram para Jesus assim, Moisés nos deu a comer do maná do deserto. E Jesus disse, não foi Moisés que deu vocês a comer do maná. Quem deu vocês a comer do maná foi meu pai. Não foi Moisés. Na verdade, Moisés não tem uma padaria para fazer aquele maná. Na verdade, o pão caía de onde? Do céu todas as manhãs. Você pode dar uma aleluia? Então Jesus está dizendo assim, olha, a obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus? Que você creia naquele que me enviou. Aleluia! E como podemos receber dessa comida? É simples. É só nós aceitarmos Jesus de todo o nosso coração. Aleluia! Crer de todo o coração. Apocalipse 3:1 diz, eis que eu estou à porta e bato. Né? Aquele que abrir a porta, abrir o coração, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Então aqui começa, né,
quando você está comendo a verdadeira comida, é quando você encontrou Jesus de verdade. Quem encontrou Jesus de verdade, diga aleluia. Né? E eles pedem mais sinais, eles não entendem, Jesus está falando com eles. Não é diferente com a gente, tem hora que a gente embola tudo na caminhada, a gente mistura tudo, aí vem uma luta grande, vem um problema maior, e a gente parece que se perde no meio daquele problema, daquela não resposta. A gente acha que Deus não está com a gente acha que a oração da gente está fraca, a gente acha que a gente está em pecado, alguma coisa está atrapalhando, mas na verdade o reino de Deus também trabalha com os nãos. Aleluia! Não é só com sims. E nesse contexto que a gente está lendo, Jesus, eles pedem mais sinais, eles queriam que Deus se manifestasse, provasse que Ele era Deus. Eles falam para Jesus assim, no verso logo adiante, diz assim: disseram-lhe, pois que sinal, pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, e que operas tu? Eles perguntam para Jesus de novo: como é que a gente vai crer no Senhor? Qual é o sinal, né, que o Senhor vai fazer? Jesus acabou de multiplicar pão, acabou de alimentar 5.000 pessoas. Eles atravessam o mar e vão atrás de Jesus. Irmão, não se assuste, não se admire. Escuta o que eu vou dizer para você como um profeta. Não se admire se de repente, no meio da caminhada, você olhar e alguém ficar para trás. Ah, não, eu desisti. Ah, eu não vou mais. Eu vou dar um tempo do evangelho. Já viu as pessoas dizerem isso? A mesma coisa aconteceu aqui. As pessoas estão seguindo, estão acompanhando, estão indo atrás, mas na verdade não tiveram a revelação do Cristo como deveriam ter. O que esse texto está mostrando para a gente é que eles estão pedindo um sinal. E sabe o que acontece aqui? Que Jesus diz: não, hoje não vai ter milagre. Agora não vai ter milagre. Senhor, qual que é o sinal? Jesus, hoje não, agora não vai ter milagre. O pão foi o último que eu fiz aqui para vocês. Aí ele começa a se revelar a eles, dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. E a pergunta para você e para mim: se hoje Jesus dissesse para você, não vai haver milagre hoje, como é que você reagiria? Hoje eu não vou fazer milagre. Hoje eu não vou fazer nenhuma demonstração de poder. O que você faria se Deus dissesse isso para você? O que eu faria? Pastor, é fácil você falar quando você não está com uma necessidade grande. Mas quando você está com uma necessidade grande, você está com um problema que precisa ser resolvido, você está com uma situação adversa, e aí como é que você se comportaria? A verdade é entender isso aqui, porque não há pão que bastasse para aquele povo. Não havia nada que bastasse. Eles queriam mais hoje e queriam mais amanhã. Amanhã a fome estaria de volta. A fome aumentaria. Então o que Jesus está mostrando para nós é que aquele milagre não encheria a barriga deles. Aleluia! Aquele milagre não encheria a barriga deles, não sustentaria. Então não há milagre que dure para sempre. Não há milagre que dure para sempre, porque tem muita gente que está trocando as ordens das coisas, por isso não consegue viver uma vida com Deus. Não consegue caminhar com Deus no meio da provação, no meio da adversidade, no meio da luta, porque colocam o poder antes da presença. E eu aprendo uma coisa, irmãos, que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, e a gente sente tristeza, sente ou não sente? Mas a pergunta, será que você sentiria mais falta dos presentes, das coisas que aquela pessoa podia te dar, ou da presença dela? Eu acredito que tem gente, tem filho, que sente mais falta do que o pai dava do que da presença do pai. Você acredita que tem gente que sente falta do meu fulano, mas é porque a pessoa o sustentava com pão. Não é porque ele amava a pessoa. Então eu preciso separar essas duas coisas, da presença ou dos presentes. Da presença ou dos presentes? Qual que é mais importante? A presença ou os presentes? A não ser que você não ame aquela pessoa, porque isso não é amor verdadeiro. Que isso, hein, pastor? Você pode dar uma glória a Deus? Para a gente terminar essa palavra nessa manhã, então essa avaliação é feita, Quando alguém
que a gente ama vai embora. E aí tem gente que fala, que saudade, mas saudade das coisas que aquela pessoa dava para favorecer. Não da pessoa, não da presença. O que Jesus está dizendo para eles, olha, eu posso multiplicar pão hoje, pão amanhã, e vocês vão comer o pão, vão se alimentar do pão, mas vocês não sentirão falta da minha presença, vocês sentirão falta daquilo que eu posso dar para vocês. E não é para esse relacionamento que eu vim chamar vocês. Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Judas caminhou com Jesus dessa maneira. Nós vamos ver que o povo no deserto, quantos milagres o povo recebeu no deserto. Quantos milagres. E nada disso fez com que o povo ficasse mais firme. Nada disso. Aí quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que aqui, para a gente concluir, Deus fala para Moisés assim, Moisés, fala para o povo que eu vou introduzi-los na terra de Canaã, eu vou colocá-los numa terra que mana leite e mel, eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês, para ir com eles. E Moisés, ele dá para nós a receita. Ele disse, eu não dou um passo se a sua presença não for comigo. O que Moisés está dizendo, eu não quero pão, eu quero o dono do pão. Alá e Ashuramai. Eu não quero um milagre, eu quero o Deus do milagre. Não é só a comida, eu quero quem faz a comida. Aleluia. Que Moisés está dizendo para Deus, dizendo assim, olha, Senhor, pode ser que o pessoal lá de João, lá do futuro, não entendeu, mas eu entendi cá atrás. Que se o Senhor estiver comigo, os milagres estão garantidos. Mas melhor do que os milagres são a tua presença. Porque se amanhã não tiver milagre, a tua presença me basta. A tua presença me sacia. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar nessa manhã. Você pode dar um glória a Deus? Eu espero ter te abençoado. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Então não coloque, os milagres na frente da presença. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Às vezes viemos à igreja não para sentir o fogo, Porque na verdade o fogo já não arde mais. E a gente vem buscar um fogo, Eu venho para a casa de Deus para buscar mais de Deus. Mas na verdade nunca quero deixar mais de mim. Eu sempre quero mais de Deus. Levante as suas mãos para o céu. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã e a presença do Emanuel é conosco. E nessa manhã foi essa palavra que o Senhor me deu. Durante essa semana, pão ou presença, milagres ou dono do milagre. É triste, ó Deus, nós olharmos para o Senhor pelo que o Senhor pode nos dar e não olharmos para o Senhor pelo que o Senhor é. Embora nessa manhã eu sei que o Senhor é Deus para resolver o problema desse irmão, dessa irmã, curar, libertar, transformar, porque essa é uma das suas manifestações. A palavra diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor estava sobre você, está sobre mim, para me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, curar os enfermos, restaurar. Embora a palavra possa trazer isso, mas o Senhor disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Arabaxandaraia. Que nessa manhã nós possamos entender essa verdade, porque nesse mesmo texto, quando todos foram saindo, porque disseram, que discurso pesado, mas quando o Senhor olhou para os discípulos e falou para eles, e vocês não querem ir? Pedro respondeu como alguém que entendeu, e Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna.
Que nessa manhã essa verdade cresça dentro do teu coração. Que nessa manhã essa verdade seja absoluta dentro do teu ser, dentro da tua alma. Não é o pão, é quem faz o pão. Não é o milagre, é quem realiza o milagre. Em nome de Jesus, diga comigo: meu Deus e meu Pai, nessa manhã, que o Cristo, diga que o Cristo cresça em revelação à minha vida.